hoje. Afinal de contas, a Maria Corina Machado esteve na Casa Branca em uma cerimônia muito discreta. Hoje pela manhã eu dizia que a gente quase não teve imagens, não teve informações sobre a visita. Acho que nós descobrimos, o Paulo Henrique fez o trabalho, enviou aqui para mim, a gente vai ler aqui uma publicação de um jornalista que traz bastidores dessa reunião extremamente importante. Antes dos bastidores, eu gostaria de lembrar que, mais do que a visita ao presidente Trump, ela também conversou com congressistas, republicanos, democratas. Em resumo, ela fez o que poderia e está fazendo o que pode pela causa da redemocratização da Venezuela. Ivan, mas você concorda com todas as políticas da Maria Corina Machado? Gente, eu não concordava com todas as políticas desse cara aqui, do Churchill. Eu não sou obrigado a concordar com todas as políticas da Maria Corina Machado. E se um dia ela estiver no poder na Venezuela, eu assumo aqui publicamente o compromisso de criticar, uma vez que ela tem a caneta na mão, criticar políticas que ela eventualmente venha a tomar, sem problema nenhum. Nós não temos compromisso com a Maria Corina Machado. O nosso compromisso é com a verdade e com o bem do povo venezuelano, assim como, obviamente, do povo brasileiro que nos acompanha aqui neste canal. E das análises. Nosso compromisso é em buscar a melhor análise com a verdade possível. Dito isso, Maria Corina Machado, então, está nesse esforço tremendo aí de conseguir convencer a administração Trump de que a manutenção de Delcy Rodrigues como líder do regime nada mais é do que a permanência do regime venezuelano. Troca-se o ditador, mas a ditadura continua a mesma. Quem concorda com Maria Corina Machado são as empresas do setor de petróleo nos Estados Unidos. Estão muito entusiasmadas, sim, com a possibilidade de investir na Venezuela. Mas até agora ninguém assinou um cheque, ninguém colocou a mão no bolso, justamente porque essas empresas sabem que é muito perigoso nesse momento investir na Venezuela. Quem garante que daqui a um ano, 2, 3 ou eventualmente 5, a Delcy Rodrigues faça a mesma coisa que o Hugo Chávez fez, ou seja, vai lá e nacionalize todo o investimento feito por essas empresas. O setor petrolífero da Venezuela está em frangalhos, precisa de reformas, estrutura mesmo, estou falando de estrutura física, tá? Logística, está tudo abandonado. Obviamente, o comunismo é isso que ele produz, né? Desastre por onde ele passa. Então, há que se investir muito dinheiro ali para, né, consertar tudo isso. Aí o Trump está dizendo, olha, se vocês investirem lá, vocês terão muito lucro. As empresas estão dizendo, sim, é verdade. Mas e quem me garante que todo esse investimento amanhã depois não seja tomado pelas forças chavistas, que ainda estão no poder? E é justamente com essas forças que o presidente Trump vem dialogando até o momento. Já Maria Corina Machado, então, ela tentou, além da visita ao presidente Trump, né, conversando com outras pessoas nos Estados Unidos, fazer essa articulação. Algumas pessoas criticaram o gesto da Maria Corina Machado de entregar a medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente Trump. O comitê do Prêmio Nobel disse que a medalha é um objeto, você pode entregar para outra pessoa, mas que o título não é transferível. Embora a Maria Corina Machado até ela tenha especulado ali com o comitê do Prêmio Nobel se ela podia transferir, se ela poderia transferir, não é, esse prêmio ao Trump. Eles disseram que não, você pode dar a medalha, mas o título não tem como. Eu respeito as pessoas que criticaram, mas eu quero fazer aqui um contraponto. Entre o Nobel da Paz e a paz na Venezuela, a Maria Corina Machado está trabalhando pela paz. Você vê que ela entregaria 1, 10, 100 vezes esse Prêmio Nobel da Paz. Salvo as devidas proporções, tá, pessoal? Não, aqui são gestos completamente diferentes e em contextos completamente diferentes. Mas me lembra a princesa Isabel, que disse que se pela liberdade, né, pelo fim da escravidão, disseram a ela que isso custaria a coroa. Ela disse que entregaria tantas coroas fossem necessárias para o fim da escravidão no Brasil. Repito, pelo amor de Deus, não tirem a minha declaração aqui de contexto, mas é um gesto de que claramente tanto a princesa Isabel, a coroa, quanto ali a Maria Corina Machado, o Prêmio Nobel da Paz, não interessam. Elas têm um objetivo, elas tinham um objetivo, né? Tem um objetivo no caso da Maria Corina Machado, muito maior que qualquer prêmio
que você possa entregar. A Maria Corina Machado conseguiu o maior prêmio que ela poderia conseguir na vida dela, que é o Nobel da Paz, e ela não está nem aí e entregou. Agora, posso dizer, pegou mal pro Trump, né? Quer dizer, que imagem você passa? Tipo, eu sei lá, se eu chego em segundo num lugar, numa competição, e o que chegou em primeiro me entrega o troféu, eu vou dizer não. Ah, mas foi um erro do juiz, não me interessa. Eu não, não aceitaria, né? Aliás, parabenizaria quem chegou em primeiro. E ponto final, né? E vai melhorar para ser o campeão no ano que vem. Enfim, tá aí, presidente Trump, se o senhor quiser mesmo vencer na raça o Prêmio Nobel da Paz, por que não terminar de derrubar o regime venezuelano? Aí pode ter certeza que nós aqui no Pegavox vamos fazer campanha para o senhor ganhar esse prêmio. Aí sim, seria ah, louvável da sua parte clamar pelo Nobel da Paz. O que a audiência do Pegavox acha, né? Se ele realmente derrubar o regime, aí acho que ele merece, na raça mesmo ali, o Prêmio Nobel da Paz. Bom, eu disse que nós teríamos aqui bastidores desse encontro e também dos dias que antecederam a queda de Nicolás Maduro, não do regime. E um jornalista, o Torre, a gente tem um tweet aí, o Torre vai colocar na tela pra gente, me fugiu o nome do rapaz aqui, porque eu tô com, aqui ó, o Javier Negre. E ele traz algumas informações que a gente vai ler aqui agora, que vão muito na linha do que nós mesmos aqui no Pegavox estamos dizendo. E, então, é uma leitura um pouco extensa, mas eu peço à audiência que preste atenção aqui no que ele diz, porque ele traz bastidores extremamente importantes. Ele diz aqui, abre aspas, acabei de falar com um dos conselheiros de confiança de Trump, que nos dias anteriores à intervenção militar na Venezuela, lhe enviou um relatório confidencial deslegitimando Maria Corina Machado como futura presidente da Venezuela. Ou seja, o presidente Trump, dias antes da queda de Nicolás Maduro, recebeu um documento confidencial que deslegitimava Maria Corina Machado. Só um parênteses. Por muito legítima que é a Delcy Rodrigues, né? Mas tudo bem. Este relatório foi a razão pelo qual Trump a desacreditou publicamente no dia da ação militar, para surpresa de muitos. E também foi a chave para que hoje, ontem, né, no dia da reunião, ele não quisesse dar-lhe tratamento de autoridade máxima em sua visita à Casa Branca. Ela entrou pela porta lateral. A Casa Branca não quis dar acesso à imprensa. Colocou a coletiva de imprensa de Leavitt no mesmo horário. A porta-voz da Casa Branca deu uma entrevista coletiva no mesmo horário que acontecia a reunião do Trump com a Maria Corina Machado. E não transmitiu ao vivo o encontro, como pediu a delegação de Maria Corina. Nada foi casual. Trump quis fazer um aceno para a comunidade venezuelana que aprecia, que a aprecia ao recebê-la, depois de muitas pressões. Desculpa que eu estou com sol aqui no celular. Então, repare, o Trump só recebeu a Maria Corina Machado por conta da pressão dessa base venezuelana que vive nos Estados Unidos. E aqui eu só me permito de estender um pouco o que o rapaz disse, a pressão do Partido Republicano, principalmente da base, como é que eu posso dizer, da base latina, está pressionando extremamente o Trump para que não dialogue com o Delcy Rodrigues, assim com a Maria Corina Machado. Não é só os venezuelanos. Esse aceno não foi só os venezuelanos. Mas, por enquanto, não coloca a mão no fogo por ela. Trump não coloca a mão no fogo por ela. Rubio a defende, mas o presidente Trump tem pessoas ao seu redor que não confiam em alguns lobistas democratas e globalistas que tem por perto. Ontem, esse mesmo conselheiro enviou um documento a Trump, onde lembrou das relações de parte de sua equipe de Maria Corina Machado com o socialismo e a administração Biden, e considerou arriscado confiar totalmente nela para a transição na Venezuela. Quando aconteceram as eleições de 24,
quem estava no poder nos Estados Unidos era o Biden. E a Maria Corina Machado, obviamente, tentou estabelecer contatos com a administração Biden. E isso foi utilizado para dizer para o presidente Trump, ela era próxima de alguém do Biden. Aqui eu preciso parar, eu vou continuar a leitura, mas eu vou fazer uma relação com o Brasil. Quer mais proximidade do Lula com o Biden? Foi o Biden que praticamente, né, colocou o Lula no poder. A gente tem Financial Times, a gente tem a Natuza Neri. Sim, a Natuza Neri fez um podcast sobre isso. E tem mais um artigo que agora não me lembro de quem. Sem falar do Mike Pence, que ficou 5 horas lá, 6 horas no Congresso brasileiro, falando dessa questão. Quem colocou o Biden quem colocou o Lula foi o Biden. Quer dizer, se a gente usar a mesma régua, presidente Trump, o senhor não deveria nem citar o nome do Lula, muito menos conversar com ele. Agora, esse assessor, com muitas aspas, ok, entregou esse relatório da Maria Corina Machado. Por que ele não entregou o mesmo relatório em relação ao Lula? Isso aqui precisa ser dito. E seja lá quem for que faça articulação, né, internacional por parte dos deputados brasileiros, precisa trazer essa questão à tona. E sobre a questão do socialismo, a Maria Corina Machado, ela sempre foi muito próxima, assim, ao socialismo. É por isso que eu disse que tão logo, eventualmente, ela tenha o poder, nós estaremos aqui na linha de frente, eventualmente criticando posições políticas dela. Não tem problema nenhum com isso. Assim como a gente faz com o Zelensky. Ele preparou 5 perguntas para a Maria Corina. Essa é informação, não opinião. Por enquanto, a interlocutora continuará sendo Delcy. A visita pouco muda o cenário. Justamente porque o presidente Trump, que, convenhamos, não é um grande conhecedor de assuntos relacionados à Venezuela, está recebendo esses relatórios. Agora, as pessoas estão citando aqui o Joesley Batista. Eu não acredito que foi o Joesley que tenha feito um dossiê sobre a Maria Corina Machado, tá? Eu quero profundamente acreditar que não seja essa pessoa a ter aí essa influência. Mas eu preciso lembrar aqui à nossa audiência que o Joesley Batista, ele esteve em Caracas na última sexta-feira, dia 9, conversando com a Delcy Rodrigues, e antes de ir a Caracas, ele esteve em Washington, e de Caracas não é que ele foi para o Brasil, ele voltou para Washington conversar com autoridades americanas e dizer que a Delcy Rodrigues vai colaborar e que ele quer investir na Venezuela e quer para os outros investirem na Venezuela também, no setor petrolífero. Eu preciso lembrar que também ele esteve conversando com Maduro em novembro. Repito, eu não acredito que o presidente Trump tenha colocado literalmente de escanteio a Maria Corina Machado, por enquanto, em base a relatórios de Joesley Batista. Mas eu também não posso excluir essa hipótese. Ivan, você está deixando as duas hipóteses abertas, assim, lá na frente você pode dizer que está acertando. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Mas que o Joesley entra e sai da Venezuela a hora que quer e vai lá conversar em Washington é um fato que eu não posso omitir da análise. E aí a gente tem essa informação de que o presidente Trump então está recebendo relatórios, e o que a Maria Corina Machado foi fazer lá ontem foi justamente tentar desmentir esses relatórios, porque se nós hoje, sexta-feira, 16 de janeiro, ficamos sabendo da existência desses relatórios, vocês podem ter certeza que a Maria Corina Machado está sabendo disso já há vários dias. Lembrem-se, enquanto o Paulo Henrique e eu comemorávamos a prisão de Nicolás Maduro, a oposição venezuelana publicava nas redes sociais, naquele dia 3 de janeiro, que aquilo ali fazia parte de um possível acordo entre a administração Trump e Delcy Rodrigues. Passados 12, 14 dias, a sensação é de que, não que foi um teatro, tá? Mas que realmente você já tinha uma conversa entre o lado americano e o lado venezuelano.
Tem um nome que eu preciso trabalhar nele, que é John McNamara. Quem é John McNamara? McNamara. McNamara. Ele é atual embaixador dos Estados Unidos na Colômbia e foi delegado pela administração Trump para dar início a um processo de uma possível reabertura da embaixada americana na Venezuela. E ele, por enquanto, está atuando ali na linha de frente nessa questão, dessa prática, dessa aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Preciso levantar o background dele, saber de que lado ele, quem indicou ele, como foi, enfim. O que eu sei é que ele era um militar, isso eu já descobri. E falando em militar, uma notícia de ontem que chega é que a, o- os Estados Unidos, a administração Trump está com essa dificuldade em convencer as empresas de petróleo a investir na Venezuela. Qual foi a sacada do Trump? Garantir a segurança. Como que nós vamos garantir a segurança sem enviar tropas americanas para a Venezuela? Isso o Trump não quer fazer. Surgiu a informação de que o Trump está considerando contratar empresas de mercenários para fazer a segurança das empresas de petróleo na Venezuela. Ou seja, sai o grupo de Wagner, entra lá as agências de mercenários americanos para garantir a segurança dos funcionários americanos, né? E também das instalações. Agora, eu te pergunto, é impossível, não sei quantas pessoas estão assistindo aqui, mas deve ter um empresário aí, pelo menos um. Qual empresário em sua consciência vai investir num lugar que a premissa é você ter que contratar mercenários para fazer a tua segurança? Que climão, hein? Que climão.